Sabe qual é a coisa mais fácil que existe? Sabe? Dizer que o outro não presta. É mais fácil. Dizer que o outro está com uma coisa ruim é uma das coisas mais fáceis que tem. A coisa mais difícil de dizer é que você não presta. E que você está com uma coisa encostada. É. Você nunca diz que você tem. Você sempre diz que o outro tem. Às vezes você não olha em você a verdade, aquilo que nós estávamos falando. É o que acontece com os sacerdotes e os fariseus daquele tempo diante de Jesus. Diante deles estava o quê? A verdade. Ele é a própria verdade, né? E às vezes a gente fica na obscuridade e não conseguimos enxergar a verdade. Por isso Jesus vai usar de parábolas, quer dizer, de história. E vai falar da ovelha perdida, que entra também o momento do perdão e da reconciliação. Como hoje é sexta-feira, se fala muito do perdão e da reconciliação. Claro que aí se fala também da ovelha que se perde, né? Então quem é? Que eles falavam no período de sábado, né? Que é que eles comiam sem lavar as mãos. Claro que a gente precisa lavar as mãos pelo ato de higiene. Mas para eles era como se fosse lei. Então, muitas leis são colocadas para os outros. Mas a gente não coloca a lei para nós. A gente vê sempre o que o outro passa. Mas a gente nunca vê o que eu passo. E esta é a verdade. Eu preciso enxergar em mim, eu preciso ver em mim a pessoa de Jesus Cristo. Por isso, quando esses que se perdem e retornam de novo à igreja, a gente precisa se alegrar. Ah, claro que a gente precisa se preocupar mais por aqueles que nós achamos que estão perdidos. Mas será que também a gente não se perde? Será que nós não somos essa ovelha que precisamos também retornar e celebrar junto com a comunidade a grande festa? Agora depende de todos, né? Não depende só de um. E quando esse voltar, nós nos alegrarmos. E não dizer que ele é pecador. Não dizer que ele errou, né? Mas acolher. Acolher e celebrar a Páscoa. Celebrar a sua volta. Esta é a verdadeira Páscoa e esta é a verdade. Quando eu reconheço que o pecado que o irmão fez poderia ter sido eu também. E que o pecado que ele fez, eu também já pequei. Eu preciso ver essa verdade em mim. Não é como pessoa humana. A gente não olha só pelo lado humano. Porque cada um de nós temos os nossos dons. E quem deu esses dons foi o próprio Deus. Quem nos abençoou foi Ele. Então nós temos o lado divino. Só que nós não preparamos esse lado. Não preparamos o lado divino. Preparamos o lado humano. Porque vivenciamos um com o outro, né? E aí nós criamos ódio, raiva, rancor, desespero, angústias. Às vezes vai para o nosso subconsciente e a gente não tem capacidade de retornar para si e dizer: eu tenho minha parte divina. Eu tenho Deus em mim. Porque eu comungo, eu oro, eu louvo a Ele. E preciso manifestar isso no meu corpo, no meu lado humano, para que Ele não venha só me dominar, mas sim a presença de Deus. Às vezes não é o mal. Às vezes somos nós mesmos que não sabemos conduzir o Deus que está em nós. Qual foi o sopro que você recebeu na sua vida? Hein? O sopro da vida. E quem deu esse sopro a você? E o que era Deus? O caminho, verdade e a vida, mas era um espírito. Então Ele te deu o sopro da vida, Ele te deu o ruá, Ele te deu o seu próprio espírito. Então cada um de nós temos o Espírito Santo de Deus. Cada um de nós. E esta é a verdade. Quando Ele sopra em você, Ele não soprou só o vento, não. Não soprou só o ar. Ele soprou a vida. Ele soprou aquilo que estava nele. E foi o próprio Espírito dele. E é o Espírito dele que nos faz nos movimentar. Nos faz nos relacionar. Só que nós não trabalhamos o nosso espírito. Trabalhamos o nosso humano. Mexemos as nossas mãos, os braços, as pernas, exercitamos o nosso corpo, vamos para o nosso trabalho para conduzir o pão, né, de cada dia. Fazemos tudo, mas não paramos para trabalhar o espírito. Eu acho que aqui ninguém tomou café ainda, né?
Mas quando nós retornarmos, vamos preparar o café, não vamos? Aí vamos sustentar o quê? O corpo, a matéria e o espírito. Hoje nós já fizemos, né? Já movimentamos o espírito, já nos conduzimos pela sua palavra, pelo louvor, pela oração. Mas não é só hoje. A gente precisa suscitar esse Espírito de Deus a cada dia, a cada momento. Porque assim a gente vai perceber realmente se nós estamos perdidos ou não. E quem que está perdido também no meio de nós. E aí vamos lá, deixar aqueles que estão na igreja e vamos lá buscar aqueles que não vão. É para os nossos encontros, como é que nós fazemos. Natal em família, Quaresma, a gente passa nas casas conhecidas. Fazemos círculo bíblico na casa que nós conhecemos. Não é assim que nós fazemos? Marcamos sempre na casa que nós conhecemos. Por que não vai na casa daquele que não vai, que não participa? A gente precisa começar a fazer círculo bíblico, começar a fazer Natal em família assim. Não estou dizendo que eles estão perdidos, mas eles precisam escutar. Eles precisam o quê? Movimentar o Espírito. Movimentar o lado divino. Porque o lado humano já se movimenta tanto que toma conta de todo o seu ser. E esquece que nós recebemos o sopro da vida. E quem nos deu esse sopro foi o próprio Deus. Que no qual gerou em nós o seu Espírito. Espírito de ciência, de sabedoria, de amor, de condução, né? De compaixão, de gratidão, de alegria, de paz, de solidariedade. Repare quanto Espírito cada um de nós temos. Cada um com sua diversidade. Mas quando nós nos juntamos, cada espírito, e movimentamos ele, nós criamos o que nós estamos fazendo aqui. Criamos comunidade. E dentro dessa comunidade é o Espírito Santo que ressoa no meio de nós. Por isso vivenciar cada dia mais essa verdade. E possamos ir também, assim como o próprio Jesus Cristo, aqueles, né, que se acham que estão perdidos, mas que foi achado por cada um de nós para nos alegrarmos no mesmo amor, na mesma festividade que o próprio Jesus Cristo fez. E não coloquemos nenhum fardo, né? Nenhum fardo, nem procuramos fazer com que as leis sejam um peso nas costas dos nossos irmãos e irmãs. Mas possamos cada dia mais vivenciar a sua divindade no meio de nós. Amém? Amém. Continuemos a nossa caminhada. Não, vamos por aqui mesmo, porque já foi duas vezes. Cá.